Bem-vindos à Escola Diplomática Periférica. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô de fone. Espero que o som melhore aí para você. Tem gente que me pediu para melhorar o microfone, mas engraçado, né? Eu fico aqui me degladiando com essas questões técnicas e acabo às vezes eu mesmo assim me perdendo em relação ao conteúdo que seria o mais importante, né? Eu me lembro que quando começou esse canal, o microfone era péssimo. Quem me acompanha há mais tempo, 2016, 2015, eu praticamente não tinha microfone. E aí eu tentava fazer no gogó mesmo e era péssimo. Hoje as coisas melhoraram porque eu achei que realmente devesse investir em tecnologia. Falando em tecnologia, olha o nosso assunto aqui: política internacional. E um dos assuntos quentes para a prova de 2020, e eu queria começar falando sobre os temas quentes de política internacional. Um dos temas quentes é o debate, né, para ser bem diplomático, entre os Estados Unidos e a China em relação à tecnologia do 5G. Você não precisa tomar partido na prova se não for o partido do interesse nacional, ou seja, qual é a posição do Brasil nesse debate. Há quem diga que o Brasil ainda não tem uma posição muito clara. Eu tendo a discordar. O Brasil tem posições muito assentadas em valorização do direito internacional, em valorização do multilateralismo, em termos, por exemplo, de buscar a melhor saída para o Brasil, negociando com os Estados Unidos, negociando com a China. Enfim, nós temos uma tendência que vem da política externa independente e talvez até de muito antes, que é valorizar uma perspectiva universalista sem perder o bilateralismo, sem perder a necessidade da formação de blocos regionais, ou seja, o Brasil ele tem uma tradição que não pode ser desconsiderada. Como é que você faz para estudar essa tradição e sem se perder no ministro de plantão, né? Às vezes a gente fica atento ali ao que o ministro fala e esquece que a política externa brasileira é uma política de longo prazo, médio e longo prazo, né? Então há certas linhas gerais na política externa brasileira que independem do ministro ou do chanceler que está sentado à cadeira. É claro, política externa é uma política de governo, mas é também uma política de Estado. E sendo uma política de Estado, há uma certa tendência da gente ver uma prova para diplomata que ultrapasse a agenda do governo. Isso é muito importante a gente estar ligado. Existe uma política externa que ultrapassa a agenda do governo, tá bom? E aí o que a gente poderia fazer para encaminhar aqui no vídeo 1 uma literatura de política internacional? Bem, se você acompanhou o vídeo 0, você está mais ou menos já por dentro de como eu costumo trabalhar e sugerir temas, né? Basicamente, o site do Ministério das Relações Exteriores e aqueles sites que circundam a institucionalidade da nossa política externa. Mas hoje eu queria falar aqui de uma outra fonte. E essa fonte ela tem mais a ver com a forma como você estuda do que a fonte exatamente onde você vai buscar o texto. É importante que em política internacional você traga elementos de teoria das relações internacionais. A teoria das relações internacionais vai te ajudar a responder os temas de política externa. Então você pode fazer uma abordagem construtivista, uma abordagem liberal, uma abordagem realista, institucionalista, escola inglesa, enfim. Você aí tem uma série de modos de ver, de perspectivas de olhar para as relações internacionais que vão gerar uma certa coerência na sua prova. Então é muito importante que você, se quiser tirar uma boa nota, acompanhe uma leitura de relações internacionais que responda àquela questão. Então quer dizer, César, que se eu responder as 4 questões de acordo com a leitura realista, eu vou mandar bem na prova? Não, não é isso. O importante é você manter uma coerência na resposta. Isso é importante, ter uma linguagem própria da teoria realista, uma linguagem própria dos institucionalistas, dos construtivistas e assim por diante. O que eu sugiro que você faça é olhar para a questão. Poxa, questão de segurança. Antônio Jorge, vai de realismo. Questão de, refugiados. Se bem que refugiados é difícil cair na prova de PEI desse ano.
questão de meio ambiente. Ah, eu já sei. Alcides, talvez. Você olhando para os membros da banca, você vai escolher uma teoria de relações internacionais que acompanhe aquela agenda. Vocês entendem? Não deve cair, eu acho pouco provável, pelo menos, pensando aqui nos membros da banca, né, que caia uma questão sobre a posição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos. Por que não cairia? Só falta eu queimar minha língua, né? E aí eu já me penitencio. Mas por que eu acho que não cai direitos humanos, por exemplo? Não cai direitos humanos porque não tem na banca examinadora alguém em condição de corrigir uma prova específica da agenda de direitos humanos. Se quiser ficar ali até a página 2, nós temos um diplomata na banca e talvez ele seria o responsável por formular a questão. Mas é pouco provável. Então você não vai, pensando em terceira fase, atirar na agenda de direitos humanos para a PI. Em direito, ó, em direito, por favor, estude direitos humanos, entende? O que você vai precisar fazer em termos de política internacional é montar o seu caderno, primeiro, de acordo com a literatura de teoria das relações internacionais. Segundo, montar o seu caderno pensando no campo semântico da banca examinadora. Olhem para o campo semântico da banca examinadora. Isso é super importante para você estabelecer o diálogo. E terceiro, caderno. Caderno, caderno, caderno. Enquanto você não fizer esse tripé, ó, teoria das relações internacionais, campo semântico da banca e os seus cadernos, você vai apresentar sempre respostas medianas. E eu quero que você vá para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você precisa fazer cadernos melhores. Esse foi o recado de PI de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.